Olá, missionários! Nesse vídeo você vai ver sobre a idolatria, a confusão que tantas pessoas fazem sobre este assunto. E na realidade é uma ignorância tria que as pessoas estão vivendo por não conhecer a palavra de Deus. E aí a gente ouve aquelas que saem da Santa Igreja, da única e verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e dizem: Agora estou fora da Igreja Católica, este antro de idolatria. Mas a grande verdade é que as pessoas não sabem o que é idolatria. Idolatria, muitos podem dizer assim: Eu sei o que é idolatria. É tudo aquilo que a gente substitui, coloca no lugar de Deus, ama mais do que Deus. mas é um pouco mais complexo. No Catecismo da Igreja Católica, número 2113, diz que idolatria recusa o senhorio de Deus e é, pois, incompatível com a comunhão divina. Significa que a pessoa, de alguma forma, vai moldar Deus dentro dela que seja vantajoso pelos seus interesses e não vai buscar os interesses de Deus. No próprio catecismo, no número 2114, diz que idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato no homem, inato que já vem desde o nosso nascimento, está gravado em nós. O homem, ele tem esse sentimento religioso de estar na presença de Deus. Porém, nós muitas vezes buscamos o Deus que venha fazer a nossa vontade, mas não queremos saber da revelação do Deus que revela a sua vontade. E para que a gente entenda sobre perversão, essa perversão do sentimento religioso, nós podemos ver em Êxodo capítulo 32, no momento em que o povo hebreu fez o bezerro de ouro. Neste momento, meu irmão e minha irmã, o povo queria honrar a Deus. É esse sentimento religioso inato em nós. Porém, esta perversão que é a idolatria, fez e moldou um bezerro de ouro aonde esse Deus deveria fazer a minha vontade, buscar as minhas expectativas. Então, no momento em que Moisés estava no alto do monte, falando com Deus, e Deus orientando sobre o culto divino e sobre como obedecer a Deus, o povo estava caindo no pecado da idolatria. Bom, nós compreendemos sobre isto. Mas e aonde vem a confusão? Aonde as pessoas dizem que a idolatria é algo que está muito presente na Santa Igreja Católica? A confusão é devido à má interpretação da palavra de Deus. Eu não posso querer interpretar a palavra de Deus como me convém. Por isso eu devo buscar na oração, claro, com a palavra de Deus e com a orientação da Santa Igreja, óbvio, para que Deus venha revelar, para que Deus venha orientar. Então, a confusão veio em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 5, que vai dizer: Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus. Bom, aí a pessoa, ela começa a interpretar que Deus disse, não é para fazer imagem, mas no versículo 4 ele é bem claro, quando está lá falando com Moisés: não farás para ti.
escultura nenhuma. Porque com Moisés, em Êxodo, capítulo 25, ele mostra como deve ser o culto. Ele diz: Moisés, com a cássia, esta madeira, você faça uma arca, que será o sinal da minha aliança para com o vosso povo, com o povo escolhido. Então ele começa a dizer em Êxodo 25, do versículo 10 em diante, como será esta arca, que ela é revestida por dentro de ouro, as medidas, em cima da arca, na tampa, estará 2 querubins, imagem de 2 querubins. E aí? Deus disse não é para fazer uma imagem, mas por que ele disse para Moisés fazer? Porque Moisés, ele é o representante na época de Deus. Deus escolheu um representante. Claro que Deus tinha uma ligação com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, assim por diante. Mas ele, naquele momento, escolhe uma pessoa para a religião, que religião significa religar, porque foi desligado a humanidade para comunhão com Deus, quando Adão e Eva preferiram confiar na serpente. A serpente, o sinal, Lúcifer, que perdeu a humanidade. Adão e Eva preferiram confiar na criatura do que no Criador. E naquele momento a humanidade foi desligada de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu um representante, na época, Moisés, para se religar a um povo. Ele escolheu os hebreus, ele escolheu Israel. Já que a gente falou sobre serpente, vamos lembrar o episódio que está em Números, capítulo 21, do versículo 3 em diante. O povo hebreu estava andando em círculos. Por causa da desobediência, por causa da dureza do coração deles, Deus não ia levar eles diretamente para a terra prometida, porque eles ainda estavam contaminados com muitas idolatrias do Egito. Então o povo estava sendo purificado. Só que muitos começaram a murmurar, começaram a dizer: Ah, esse Moisés tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto. Ah, aqui não tem água. E é esse alimento maldito. O alimento maldito que eles estão dizendo é sobre o maná, o pão vindo do céu. Este é um grande pecado, a murmuração, o orgulho, A serpente, o símbolo da soberba, esse fruto maldito. Então Deus permitiu, para que o povo lembrasse da serpente, permitiu que as serpentes viessem e picassem o povo, e muitos estavam morrendo. Aí eles correram para Moisés e disseram a besteira que fizeram. Moisés foi e buscou a misericórdia de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, disse: Moisés, faça uma imagem de uma serpente de bronze, coloque em cima de uma haste, e todo aquele que se arrepender deste pecado, olhar para a imagem da serpente de bronze, eu irei perdoar e essa pessoa não irá perecer. E é o que acontecia. Mas vamos compreender qual era a postura da pessoa que era picado por uma serpente. Se coloca no lugar, você ia ser picado pela serpente, só ia dar aquela sacudida ali na perna e olhei para a haste ali, para a serpente de bronze, pronto, está tudo resolvido? Claro que não. A pessoa, no momento que ali sentia a picada, logo ela se ajoelhava e diante daquela imagem da serpente de bronze, pedia misericórdia para Deus e era perdoado seu pecado e sobrevivia. Assim também a Arca da Aliança, dentro dela continha os 10 mandamentos e o maná, o pão vindo do céu. Esta era a aliança que Deus tinha com o povo. A sua promessa, a sua palavra, os mandamentos e a sua providência, o maná. O cuidado de Deus para com o seu povo.
E o povo hebreu, isto é histórico, repito, isto é histórico, ele se ajoelhava diante da Arca da Aliança, venerava a arca e adorava a Deus. Veneração é diferente de adoração. Veneração é honrar e respeitar o sagrado, aquilo que Deus disse que é santo. A adoração é amar o Santo dos Santos sobre todas as coisas. E assim a gente compreende que já na época de Moisés, eles veneravam uma imagem, porque eles admiravam aquilo que é sagrado, aquilo que Deus disse, isto é sagrado, meu irmão e minha irmã. E nos dias de hoje, como compreender que a Santa Igreja ela não tem idolatria? Bem simples. Primeiro, Deus escolheu um outro representante aqui na terra. A antiga aliança feita com Moisés foi subjugada por vontade de Deus através da aliança que foi feita com o povo, o novo povo de Deus. Aqueles que vão viver a nova aliança, os sacramentos da igreja, através de Pedro. Jesus olhou para Pedro, ou melhor, olhou para Simão, filho de Jonas, e disse: agora você vai chamar pedra. Quando Deus diz ou muda o nome de uma pessoa, ele está dando uma missão à pessoa. Assim como ele fez com Abraão, assim ele fez também com Pedro. Ele disse: tu és Simão, agora vai chamar pedra, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu será ligado na terra. Ele religa, ele faz uma nova ligação, uma nova aliança com o povo de Deus. E a aliança é o próprio Jesus, porque Jesus é o pão vindo do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas como é que ele veio ao mundo? Como é? Ele simplesmente pulou de paraquedas e apareceu, olha, eu sou o Messias? Não. Ele também saiu de uma nova arca, a nova arca da aliança, a Virgem Maria. Diferente da arca feita por Moisés, que foi feita por mãos humanas, mas a Virgem Maria, ela foi feita pelas mãos divinas, no ventre de Ana, sua mãe, que também é avó de Jesus. Foi ali moldada pelas mãos de Deus. É a arca perfeita, a concebida sem pecado original. Ali Deus faz uma nova aliança. Repito, a aliança é Jesus. Porém, existe aquilo que é sagrado, santo, a sua arca, da onde ele foi gerado por vontade dele. Então, quando eu me ajoelho diante de uma imagem da Virgem Maria e venero essa imagem, sabendo que ela é esta arca da aliança, que ela trouxe aliança aos homens por vontade de Deus, que é o próprio Jesus, os sacramentos da igreja, eu agrado a Deus, eu posso adorar a Deus venerando esta imagem. Compreende? Na realidade não é a idolatria que eles falam, mas ignotria. Dentro dela, uns valores e uns entendimentos que coloca no lugar do ensinamento de Deus e da revelação de Deus, e acabar entrando num erro de idolatria. Porque o grande erro dos hebreus, quando fizeram um bezerro de ouro, foi criar uma nova religião. Um Deus que faz as coisas do jeito que eu quero. Eu interpreto a palavra do jeito do meu jeito, não da revelação de Deus. Então aí está o grande erro. Deus, ele colocou um representante aqui na terra, que é Pedro. Pedro, na realidade, é o primeiro Papa, e Papa é uma sigla. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. E também podemos pegar o exemplo da serpente de bronze, a vida dos santos. A vida dos santos, nós sabemos de tantos santos que estavam lá com o pé já no inferno, antes da sua morte. Que estavam num momento de perdição, mas se dobraram à misericórdia de Deus, confiaram nos sacramentos da igreja, confiaram na revelação de Deus que foi dada a Pedro e se tornaram santos. Então, quando você olha para uma imagem de um santo, você pede a intercessão dele para que você viva a vontade de Deus, você venera
esse ato da misericórdia de Deus, porque a vida de um santo é um ato da misericórdia de Deus. É Deus que foi lá e se derramou sobre aquela pessoa para que aquela pessoa que estava no vale das trevas e da morte pudesse ir para a glória eterna, para viver juntamente com ele por toda a eternidade. Então, também se ajoelhar diante de uma imagem de um santo, venerar essa história, todo esse mistério de intimidade que aquela pessoa teve aqui na terra, quando estava na terra, também agrada a Deus. É venerar aquilo que Deus tocou e se tornou sagrado, santo, meu irmão e minha irmã. E ainda, para a gente terminar, vamos compreender que São Lucas, que foi catequizado por São Paulo, foi a primeira pessoa que fez um ícone de Nossa Senhora, já na época de São Paulo, logo no começo da igreja. E São Paulo permitiu? Claro, porque ele sabia sobre a revelação de Deus. A gente precisa compreender isso, meu irmão e minha irmã. E quantas pessoas nós conhecemos que deixaram a igreja católica ou que têm medo de se ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, da imagem dos santos, porque não quer desagradar a Deus. E por isso esse conteúdo precisa chegar a esses corações. Então compartilha, meu irmão e minha irmã, para que essas pessoas tenham a chance de as escamas da cegueira espiritual saírem de seus olhos, para que eles possam ver a verdade e a riqueza da única e verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Deus te abençoe e lembre-se da nossa missão. Como filhos amados da Virgem Maria, cada vez mais queremos amar a Jesus e fazer com que ele seja amado. Fica com Deus.